Olá, minha gente, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula sobre traumas que bloqueiam o sucesso. Bom, eu percebi que o Instagram aqui mudou teve algumas alterações para fazer aula ao vivo. Fiquei um pouco perdida aqui antes de iniciar a aula. Quem estiver entrando na aula, me comunique se está tudo ok, se está me ouvindo bem, acena aí, sobe um joinha, manda coraçãozinho para eu sentir que está tudo bem e que podemos começar a nossa aula. E encaminhe também para aquelas pessoas que gostariam de buscar essa informação, né? Afinal de contas, o que são traumas? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre traumas psicológicos e trauma sistêmico também. Existe uma diferença nesses dois traumas e eu quero trazer aqui para vocês não somente falar sobre o sintoma, mas sim trazer um caminho de solução, porque essa é a intenção das aulas, a gente identificar qual é a nossa dor, nosso bloqueio, mas também buscar uma solução. E hoje teremos um pequeno movimento sistêmico no final da aula. Eu preparei uma aula curtinha, mas com conteúdo aí necessário para a gente falar sobre esse tema, que foi a enquete mais votada por vocês, quando eu abri a enquete aqui no meu stories aqui, né? Vocês votaram que gostariam de compreender quais são os traumas que, afinal de contas, bloqueiam a nossa prosperidade, a nossa abundância e aquele olhar também para o sucesso. Então, eu preparei um pequeno movimento sistêmico aqui no finalzinho da aula. Mas encaminhe essa aula já para um amigo, para uma amiga que precisa se aprofundar nesse conhecimento. Bom, vou iniciar a aula, porque essa aula também vai ficar gravada. Começo aqui já falando para vocês o que são traumas. Vamos falar um pouquinho sobre o olhar da psicanálise, o que são traumas emocionais. Os traumas emocionais são todas aquelas experiências vividas, né, na nossa infância, que gerou um acontecimento específico, né, fisicamente ou emocionalmente. Às vezes a pessoa ela passa por um trauma específico, só que ela não tem esse entendimento que isso marca a vida dela. Por exemplo, né, quais são as causas? Acidentes, coisas trágicas, né, acidentes naturais, acidentes de carro, perdas de ente querido, abuso, violência, tudo isso é causado um trauma. Existem vários níveis de traumas, mas eu não quero me aprofundar nesse quesito, né? Eu já falei em uma aula aqui mais profundamente sobre esses traumas, mas sim aqueles que bloqueiam a nossa vida. Então, Freud, que é um dos precursores da psicanálise, ele diz que o traumas, né, ele tem aí um entendimento, uma teoria sobre os traumas, e ele diz que traumas é todo aquele acontecimento inesperado que nos surpreende e que a gente não consegue controlar. Então, o indivíduo não consegue controlar aquela situação e causa aí esses bloqueios na vida dela. São acontecimentos que muitas vezes a pessoa não entende que isso trouxe um impacto na vida dela, porque o nosso inconsciente ele tem essa capacidade de bloquear, ou seja, ele esconde essa informação, mas fica registrado na nossa memória, nosso corpo tem memória. Então, todo aquele acontecimento que nos causou muita dor e sofrimento, muitas vezes fica esquecido lá no nosso passado. E algumas pessoas têm dificuldade de lembrar da sua própria infância, né, de algumas fases, de algumas passagens da sua infância. E aí, ali na parte, né, da psicanálise, a gente entende que houve um bloqueio, houve um trauma que o inconsciente só está tentando proteger essa pessoa. Então, as causas, né, elas, pelo olhar da psicanálise, são esses traumas que nós conseguimos identificar. Perdas de ente querido, acidentes de carros, acidentes naturais, abuso, violência. Tudo isso ele vai gerar um grande impacto na nossa vida adulta. Nós só
conseguimos perceber que existe um bloqueio, que existe um trauma quando nós percebemos que começamos a evitar algumas situações. Aquelas pessoas que sentem ansiedade, por exemplo, algo que... A ansiedade é algo comum, todo mundo sente, quando está prestes a acontecer algo diferente. Mas no seu dia a dia, se você percebe que existe uma ansiedade que você não controla, ela vem de uma forma repentina e você não consegue identificar qual é a causa dessa ansiedade, você pode estar vinculado a um trauma de infância. Então, pessoas que são muito irritadas, muito estressadas, têm aqueles pensamentos perturbadores, e Freud diz que quando esse impacto é muito profundo na vida da pessoa, ela cria uma situação, uma história que não foi a realidade. Eu não sei se vocês já ouviram dizer, né? Já ouviram em algum lugar essa frase: a nossa mente mente. Porque muitas vezes a gente quer criar uma outra história, ou a gente se confunde, porque quando a gente tá nesse trauma, né? A gente não conseguiu ressignificar, não conseguiu se curar desse trauma, a gente começa a imaginar histórias que não aconteceram, né? Então a gente tem uma distorção da realidade e de algo imaginário, mas não porque a pessoa faz isso, porque ela está inventando, porque ela quer, né? Porque ela quer se vitimizar, mas é porque isso confunde tanto a cabecinha dela, ela fica tão perturbada que ela confunde através até mesmo de sonhos, né? Então, pessoas que sonham demais com o seu passado, são aqueles sonhos turbulentos, o inconsciente, ele vem através de sonhos. Então, os nossos sonhos, eles têm muito significado. Às vezes vem um sonho que você não consegue, né, ver sentido, mas muitas vezes a gente sonha com a nossa infância. Então, o que de repente você pode linkar desse sonho que é recorrente na sua vida com o seu passado? Então, o inconsciente ele vai criar estratégias de proteção para que você sempre se proteja, para que você não passe novamente por aquela situação que é algo muito familiar na sua vida. Esse é o olhar pela psicanálise. Mas o que são traumas sistêmicos? É diferente do trauma da psicanálise, né? O trauma emocional, psicologicamente falando, sim, existem algumas diferenças. Por quê? O trauma psicológico, ele vai gerar vários bloqueios, sensações no seu corpo. Então, é algo que fica muito registrado no seu corpo e na sua mente. Já os traumas sistêmicos não afeta diretamente só o indivíduo, mas sim todo o sistema familiar dessa pessoa e também o ambiente social que ela convive. Então, esses traumas sistêmicos, eles acontecem de uma forma um pouco diferente do que acontece, por exemplo, quando esses traumas psicologicamente que eu falei, são traumas que acontecem na sua infância. Traumas sistêmicos também podem ocorrer na sua infância, mas geralmente está conectado com acontecimentos que houve com seus antepassados, no seu sistema familiar. Então, ele vai ficar cicatrizado na sua alma, como se fosse uma tatuagem. Muitas vezes você não tem o conhecimento, essas dinâmicas são ocultas. Então, quais são os causadores? São negligência também familiar na infância, separação dos pais, abusos sexuais. E eu vou falar um pouquinho dos níveis, né? Existe uma escala que eu gosto muito de ler sobre a neurociência. E eu encontrei uma pesquisa, né, que foi um psiquiatra e uma neurocientista que estavam falando sobre esses níveis desses traumas, né, quais são as escalas da gravidade dos traumas. Então, todo acontecimento que houve antes de você com seus ancestrais, se seus ancestrais passaram traumas, isso vai ter uma sobrecarga sobre a sua vida, ou seja, são as leis sistêmicas. Então, você vai arcar com as consequências dos traumas vividos em gerações anteriores, coisas que não foram resolvidas, coisas que ficaram pendentes, você vai vir para equilibrar esse sistema. Então, tudo que houve antes de você também tem um grande impacto na sua vida, que nós consideramos como os traumas sistêmicos. E eu até separei aqui para vocês
que eu acho importante falar, porque assim, quando a gente começa a entrar nesse assunto, você vai trazendo para sua consciência o que você tem de conhecimento no seu sistema familiar. E quando nós temos a consciência, nós conseguimos começar a iniciar um caminho de solução. Então, quais são as causas desse trauma sistêmico, tá? Ele pode ser causado por abusos, negligência, violência doméstica, separação dos pais, traumas dos seus antepassados, tudo que vai sobrecarregar sobre você que talvez você nem tenha esse conhecimento. Casos de endividamento, injustiça, filhos que não foram reconhecidos, tudo isso que ficou pendente, né? Ou seja, tudo que nós não, né? Às vezes os nossos antepassados, tudo que eles excluíram na vida deles, ou seja, se houve uma dívida, se precisa ser feito um acerto. Então, enquanto isso não é resolvido, o próximo descendente não tem autorização para ter sucesso. Ou seja, você se sente conectado com a escassez, com a falta de sucesso, com a falta de merecimento, porque tudo isso que ficou lá para trás está ressoando, ou seja, o seu campo está entrando em ressonância com esses antepassados, com essas dores de sofrimento. Então, sempre a próxima geração ela vai vir com esse intuito da consciência, né, coletiva, de equilibrar, de resolver. Enquanto não é resolvido, você não é livre, né? Somos muito mais leais do que livres. Então, principalmente se houve casos em que esses antepassados perderam tudo, foram muito injustiçados, no sentido de que houve uma perda e aí eles tiveram que passar por muitas dificuldades através dessa perda, dessa injustiça, passaram fome, e aí eles tiveram que depender de alguém para sustentá-los. Então, nesse caso, a pessoa, né, o descendente, ela vem vinculado, né, principalmente aquelas pessoas que estão a serviço da vida, ou seja, trabalho com a questão da justiça, que são os direitos, né, os advogados, os médicos, tudo que é voltado à saúde, os terapeutas, os psicólogos. Todas essas profissões estão relacionadas com o equilíbrio do sistema familiar. São pessoas que foram escolhidas para trazer tudo isso para o pertencimento. Então sofrem muitas consequências de tudo isso, se sentem muitas vezes pesadas. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. Primeiro, perguntar se vocês estão aí ainda, né? Porque eu tô vendo aqui que às vezes oscila a conexão, eu não sei se vocês estão me ouvindo, se tá todo mundo aí. Sobe um joinha para eu saber, identificar se vocês estão me ouvindo, se a conexão tá boa. E a segunda pergunta é, em algum momento, quando você está prestes a iniciar algo que você desconhece, você em algum momento sentiu muito sono? Um exemplo, né, muito clássico, quando você vai estudar algo novo, você sente muito sono. É aquela pessoa que você vem, assim, você tá, né, motivada, animada, mas pega um livro para ler sobre um assunto específico e você começa a ter muito sono, sua mente fica pesada, vai pesando, ou quando você tá para iniciar um projeto novo, um trabalho novo, uma transição na sua vida, você sente muito sono. Alguém já se sentiu assim? Por quê? Por que essa pergunta, né? Se o nosso corpo ele registra memórias, uma das autossabotagens que nós criamos é sair, desconectar. Então, o sono, o que isso simboliza? O sono, eu estou tentando me desconectar da realidade, ou seja, daquilo que eu preciso olhar, mas eu não tenho forças para olhar. Então, você vai sentindo que a sua energia vai baixando, vai diminuindo, sua imunidade às vezes cai, é como se você tivesse uma pressão baixa. Então, o sono, a dor de cabeça, é um dos mecanismos de defesa, é uma das estratégias do seu corpo para te proteger, para você não olhar para aquilo que causou dor. Então, as pessoas que se sentem, né, muito prejudicadas ou tiveram essa infância, como eu falei para vocês, que sofreram abuso, não só sexual, tá? O abuso sexual, eu até vou passar aqui para vocês a escala
dos traumas mais graves, né? Então, considerado aí como o topo, né? O abuso sexual, depois vem o abuso moral e depois o físico. Por que existe essa escala? É um estudo que tem dos cientistas, né? Dos neurocientistas que fizeram essa pesquisa e foi comprovado que a pessoa que sofreu esse tipo de abuso sexual, moral, né, que são as palavras, as falas têm muito poder sobre a nossa vida, e o abuso físico, elas criam uma característica cognitiva de não ter resiliência e constância na vida delas. Porque a resiliência na parte do olhar físico, né? Ou seja, física quântica, é a capacidade de você, uma substância ou um corpo, ele voltar para a sua forma de origem. Por exemplo, você pega um objeto e joga no chão, e aí ele volta na sua versão, né? Na sua versão original. Já na parte do sentido figurado, significa criar capacidade de enfrentar as mudanças. Então, a pessoa que não consegue ter resiliência e constância na vida dela são pessoas que sofreram esse tipo de abuso, né? Também tem a separação dos pais, que marca muito a vida da pessoa, problema econômico na família e o bullying em excesso. Pessoas que sofrem abuso, seja sexual, moral e físico, elas vão criar esse tipo de comportamento. São pessoas que Pessoal, vocês estão aí? Entrou uma ligação aqui no meio da aula. Acenem para mim, porque entrou uma ligação aqui e aí travou tudo. Talvez eu tenha que reiniciar a aula. Vocês estão me ouvindo? Será que caiu a aula? Tá me ouvindo, Rê? É que entrou duas ligações aqui, aqueles números 3030. Tá, bom, voltando um pouquinho, né? Então, pessoas que sofreram, por exemplo, eu tenho, se vocês quiserem pesquisar depois, tem uma neurocientista que eu gosto muito de ver os vídeos, as palestras dela, né? Ela estava contando, né, em uma das palestras dela, sobre uma conversa que ela teve com uma amiga do marido dela. Ela disse que ela estava conversando com essa mulher que aparentemente é muito bem sucedida, ela tem um jatinho, é uma empresária assim que tem uma vida invejável, tem casas na Europa. E aí ela estava conversando, né? O nome dessa neurocientista é Rosana Alves, até anotei aqui para passar para vocês. E aí ela disse que em uma conversa, né, com essa mulher, ela falou assim, olha, eu tenho tudo para ser feliz, eu tenho tudo que eu desejo, tudo que eu almejo, todo bem material eu consegui, né, na minha vida. Porém, eu não me sinto feliz e satisfeita com a minha vida, porque eu não consigo esquecer o que eu ouvia da minha mãe na infância. Então, talvez algumas pessoas aqui se identifiquem com isso que eu vou dizer para vocês. As palavras têm muito poder. As pessoas que sofreram abuso moral têm um bloqueio, têm um trauma específico na vida delas muito mais intenso do que aquelas pessoas que sofreram agressão física. Porque as palavras, elas têm a capacidade de criar memórias. Então, as palavras, elas têm muito poder, né? Eu sei que algumas não, né? Todos nós já passamos por algumas coisas na infância que nós ouvimos. Mas quando se cresce num ambiente onde, no caso dessa amiga, né, do marido dessa doutora, ela escutou e ela falou, olha, eu não consigo esquecer o que minha mãe dizia para mim, você é uma menina fedorenta, seu cabelo é ruim, que pena que eu não tive coragem de abortar você quando eu tive a oportunidade, você estragou minha vida, eu tive que parar com a minha vida por sua causa. Então, pessoas que na sua infância ouviram muitas coisas distorcendo a sua imagem, elas sofrem
é muito mais do que um abuso físico, né? Um abuso onde a pessoa apanhou muito na infância dela, porque as palavras elas criam a imagem interna sobre si. Então, quando você vai para a vida adulta, você se recorda do que falaram para você. Por exemplo, essa doutora, ela disse que ela passou muitas dificuldades na vida dela, né? Ela disse assim, eu fui uma pessoa de uma família muito humilde, só que as palavras, quando as pessoas têm a sabedoria das palavras, isso pode mudar todo o rumo da sua história, né? De quem você é. Porque ela sempre ouviu coisas muito positivas dos pais. Tem um filme que eu gostaria muito que vocês assistissem. Quem não assistiu esse filme, é o exemplo clássico de tudo isso que eu estou conversando aqui com vocês. Mãos Talentosas. Só para resumir, era uma mulher muito humilde que criou os 2 filhos sozinha. O pai abandonou essas crianças, ela e as crianças. E ela não sabia ler. Só que ela incentivava o tempo todo os filhos a estudarem. Um deles se formou médico. E aí ela sempre falava coisas positivas. Você precisa estudar, você precisa ser alguém na vida. Então, só que ela não sabia ler. Toda vez que o filho chegava para ela e falava assim, mãe, tô com uma dúvida aqui, o que tá escrito aqui? Ela falava assim, eu perdi meu óculos de leitura, não consigo ler sem os meus óculos. Em nenhum momento ela falava que ela não sabia ler, porque ela incentivava os filhos a estudarem. Então, quem não assistiu esse filme, o nome do filme é Mãos Talentosas. Vejam esse filme, porque as palavras, quando elas têm sabedoria, e eu fui pesquisar, né, qual a diferença de uma pessoa que tem sucesso, que tem aquelas histórias, né, aqueles cases de pessoas que viveram na extrema pobreza, mas conseguiram se formar, né, em escola pública, sem fazer cursinho, só estudando com os livros que tinham, porque sempre foram incentivados, sempre teve uma palavra de apoio, de sabedoria dentro de casa. E muitas vezes isso não é falado diretamente para o filho, para a criança, mas sim para o pai ou para a mãe. O que você ouviu na sua infância o seu pai falar sobre sua mãe? O que você ouviu na sua infância sua mãe falar do seu pai? Você é 50% do seu pai, 50% da sua mãe. Tudo que você escuta molda a sua vida, transforma o seu comportamento lá na vida adulta, porque as palavras elas têm a capacidade de criar memórias. Então as palavras têm muito mais poder do que uma agressão física quando você vivenciou lá na sua infância. Então gostaria que vocês que estão aqui na aula comigo subissem um joinha, se vocês se identificaram com um desses sintomas que eu trouxe aqui para vocês, para a gente continuar a aula. Alguém se identificou com alguma coisa que eu disse aqui? Cadê vocês? E eu quero trazer aqui um pequeno exercício cognitivo para vocês identificarem, né, melhor isso que eu estou dizendo para vocês. Então, quando a gente sente muito medo, um medo excessivo, que a gente se sente muitas vezes paralisado, cria algumas situações, né, de não quero sair da cama, eu vou inventar que eu estou doente. Às vezes passa, você não faz isso, mas às vezes passa pela sua mente, né, tomar essa decisão, essa atitude. Então, são os traumas que estão comandando a sua vida. E algumas pessoas falam assim, isso está resolvido, está lá no meu passado, eu não quero falar sobre isso. Se você está tentando ignorar, se você está evitando falar, é porque ainda isso tem predominância na sua vida, né? Então, enquanto a gente não resolve isso dentro de nós, e quando é que nós identificamos que esse trauma não está tendo grande proporção na nossa vida? Quando a gente sente que isso está mais ameno, né? Eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Então, é quando eu não evito as situações, é quando eu não crio um cenário que eu sou sempre a vítima, que tudo que aconteceu comigo é porque os outros tiveram uma grande culpa nisso tudo. Então, eu começo a ser
protagonista, né? Eu sei que às vezes é uma coisa de coaching, mas não é. É quando eu entendo, não, eu tenho medo, eu aceito, reconheço que eu tenho esse sintoma, mas isso não trava mais a minha vida, né? Então, pessoas que têm muita tensão no corpo dolorido, como se tivesse febril, muita dor de cabeça, enjoo, tontura, tudo isso são sintomas de traumas. Pessoas que têm oscilação de humor, têm um estresse excessivo, né? Tudo irrita, não tem paciência com nada. Então, quando você perceber que a sua mente está mais voltada para pensamentos negativos do que positivos, é assim, você recebeu um convite. E aí você fala assim, ai que legal, estou super feliz. Mas por que será que ela me escolheu? Mas por que será que... E se der errado? Né? Então você começa a já criar coisas ruins na sua cabeça, como se você começasse a inventar uma historinha de que algo ruim vai acontecer, né? Ou, e existe uma cena que eu me recordei hoje, que eu estava lembrando sobre isso. Quando eu estudava no colegial, eu tive que fazer uma cirurgia. E aí eu fiz uma cirurgia, eu acho que eu estava no primeiro colegial. Foi da apendicite. E aí, toda vez que ia para a educação física, tinha que escolher as pessoas para jogarem no time, né? Era voleibol. Então, assim, tinha que escolher, né? 6 meninas, dividia às vezes meninas e meninos. E eu nunca era escolhida. E aí teve a professora que chegou para a pessoa, né, que era o capitão, a capitã do time, falou assim, viu, por que você nunca escolhe a Vera? E aí era um menino ainda, né, o nome dele era Ricardo, ele disse assim, porque a Vera é tão pequena que eu tenho medo de colocar ela no time, dar uma bolada, por exemplo, na cara dela e ela, sabe, acontecer alguma coisa ruim com ela, desmaiar, quebrar o nariz, quebrar o óculos dela, que eu sempre usei óculos, né? E aí eu me sentia mal, né, toda vez que não me escolhiam, porque assim, eu passei pela cirurgia, fiquei um tempo, né, sem poder fazer atividade física, mas depois, durante o ano, normal, vida que segue, e eu nunca era escolhida. E aí ele falou, ele disse, não, eu não escolho ela porque ela é muito pequenininha, né, eu tenho medo de machucar ela. E aí quando ele falou isso, né, porque a gente sempre leva pro lado pessoal, poxa vida, né, não sou tão boa assim, que a gente se sente rejeitado, né? Nós, pessoas, sempre estamos em busca de pertencimento. E aí, quando ele disse, né, dessa forma, né, que ele falou, e depois ele até veio conversar comigo e falou assim, me desculpe, né, se você acha que eu não tô te escolhendo porque você não é boa, é porque você é realmente pequenininho, como você passou por um assunto delicado, né, fez uma cirurgia, eu tenho medo de repente machucar você e eu me sentir culpado, né, porque ele disse, aqui todo mundo é grande, né, todo mundo é bruto e você bem pequenininha, então eu entendi o argumento dele, mas até então ser explicado, tudo bem, Rê, vai lá, depois você assiste o resto da aula. Até isso ser explicado para você, você vai levar para o lado pessoal, porque em algum momento lá no seu passado você se sentiu rejeitado. E se você não tem esse acontecimento na sua vida, não tem esse histórico na sua infância, o que você vai tentar buscar aí é trazer o equilíbrio, o pertencimento para alguém que não foi reconhecido no seu sistema familiar, que aí entra os traumas sistêmicos. Entra essa parte de endividamento dos seus ancestrais, injustiças que foram cometidas. Então, esses traumas bloqueiam o nosso sucesso, porque a gente vai estar vinculado, conectados com o não merecimento, com a escassez. Então, é assim, como se eu entendesse na minha alma, como uma tatuagem que fica ali registrado na sua alma, que eu não mereço ser feliz, eu não mereço ter sucesso, porque alguém do meu sistema foi muito prejudicado. Por alguém que, às vezes do próprio sistema, é um irmão que trapaceia, pega algo que é do irmão, ou alguém que comprou a terra, né, de um ancestral e pagou menos, né, ou seja, teve aí uma vantagem em cima de alguém. Então eu me conecto com essa dor. Só as pessoas que são os nossos parentes que pertencem ao nosso sistema, não, todos aqueles que conectam com o nosso sistema,
que causa um prejuízo ou um benefício. Por exemplo, eu já contei aqui algumas vezes esse caso para vocês, né? De uma constelação que eu fiz, onde não conseguia vender um imóvel, e aí a filha que veio constelar, e ela falou assim, toda vez que vai fechar o contrato, algo dá errado. O contrato, sabe, não flui, a pessoa desiste na hora da assinatura. E aí eu perguntei para ela, alguém foi beneficiado no seu sistema familiar, na compra desse imóvel? Qual é a história da compra desse imóvel? Ela disse, olha, tem uma história, e aí ela ligou para o pai dela para confirmar, que o pai dela, na época, ele comprou o terreno, não tinha nenhuma construção, ele comprou o terreno por um valor muito mais baixo do que ele valia naquela época. E aí ele falou, olha, o cara que vendeu esse terreno, ele queria um valor muito abaixo, eu achei uma oportunidade, fui lá e comprei. Só que a história era a seguinte, esse cara, ele pegou esse dinheiro, vendeu mais barato para justamente vender, e ele sumiu com esse dinheiro. Então ele era casado com a herdeira, e aí ele pegou a grana e sumiu e deixou a herdeira sem a parte dela e os irmãos dela também sem receber, né, esse dinheiro dessa herança, desse imóvel. E aí eu conversei, fizemos os movimentos, eu falei para ela, enquanto isso não for, né, essa ancestral que foi prejudicada, ela não for reverenciada, olhado para ela, porque ela foi a principal prejudicada, e assim, o pai da moça não tinha nada a ver com isso, ele achou uma oportunidade, foi lá e comprou. Mas o que acontece? A partir do momento que essa pessoa se conecta com alguém do seu sistema, ela começa a fazer parte do seu sistema, entra em ressonância. Então, se alguém foi prejudicado, a outra pessoa vai vir para equilibrar esse desequilíbrio que houve. Então, eles não conseguiam vender esse imóvel porque ela se sentiu muito prejudicada, né? Então era um imóvel grande, enfim. Depois de 2 anos eles conseguiram vender essa casa, porque eu passei alguns comandos, né, para eles fazerem, que era de reverência, e também pegaram uma parte dessa venda desse imóvel e fazer uma caridade, né? Fazer um benefício para alguém, porque eles foram beneficiados através do prejuízo de alguém. Então percebo que todos que fazem parte, que se conectam com os nossos ancestrais, começam a fazer parte do sistema também. Um exemplo muito clássico é quando seus pais se conheceram, só que antes deles se conhecerem e gerar o fruto que é você, eles tiveram, por exemplo, um noivo, uma noiva. E aí, por exemplo, né, a mãe terminou o noivado porque conheceu o seu pai. Só que esse noivo, ele se sentiu muito prejudicado, porque ele gostava muito, ele se sentiu injustiçado. Então, muitas vezes, o filho, o descendente, vem vinculado a esse noivo dessa mãe ou a noiva do pai, que se sentiram aí injustiçados, humilhados. Então, vem com essa dificuldade de relacionamento. Muitas vezes vai ter dificuldade de relação, né? Quando é o noivo da mãe, dificuldade de relação com a mãe, quando é noiva do pai, ex-noiva, ex-parceira do pai, dificuldade com o pai. Ou seja, para trazer para o pertencimento essas pessoas que se sentiram rejeitadas. Então, esses traumas, eles são muito mais profundos do que nós imaginamos. Mas os psicológicos também têm uma grande predominância na nossa vida. Como eu falei para vocês, se eu passei por uma fase, principalmente do 0 aos 7 anos, ou até mesmo minha mãe passou por uma fase 18 meses antes daí do meu nascimento, da minha geração, isso também tem uma grande influência na minha vida como trauma. Então, tudo que você olha para os seus antepassados e você reconhece que foi uma grande injustiça, às vezes você não tem esse conhecimento dessa dinâmica oculta, mas isso está em ressonância no seu campo. Mas eu gostaria de fazer um pequeno exercício com vocês, é um exercício cognitivo. Quando a gente fala de criança interior, a criança interior, ela é uma parte, né, do nosso psique, ou seja, uma parte da
do nosso inconsciente que fica armazenado esses registros de dor, sofrimento, de rejeição, de feridas emocionais, algo que eu senti que foi muito difícil para mim. Às vezes eu não tenho esse conhecimento, mas eu quero que vocês façam esse exercício. E claro, quando a gente se trata, né, se refere à criança interior, isso traz muita reviravolta dentro de nós, isso causa um reboliço, porque a criança, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser ouvida, e talvez você precise se aprofundar um pouco mais nessa ferida emocional, tá? Então vamos lá, eu gostaria que vocês aqui que estão comigo fizesse esse pequeno exercício. Então vocês podem ficar de olhos abertos, quem quiser fechar os olhos pode fechar os olhos. Você vai respirar profundamente, vai inspirar pelo nariz, soltar o ar pela boca 4 vezes. Faz esse movimento, relaxa, calma sua mente. E aí você vai começar a trazer, não para perto de você, mas diante de você, longe de você, uma imagem de uma criança entre 0 a 7 anos, e aí você vai identificar quantos anos essa criança tem. Essa criança chora muito, é aquela criança que está sem consolo, ela está chorando muito, e você não pode chegar próximo dessa criança, você está olhando ela de um lugar distante, onde ela está diante dos seus olhos, mas você não consegue se aproximar dela. E essa criança, ela chora muito, ela está inconsolada. O que você sente olhando para essa imagem? É difícil para você visualizar essa imagem? É confortável? É desconfortável? O que você sente? Qual é a emoção, sentimento e sensação que você tem quando você olha para essa imagem? De repente você também não consiga visualizar. E quem conseguir fazer esse movimento, traz aqui para mim a sua percepção. O que você sentiu? Consegue visualizar essa criança? Quem é essa criança? Alguém conseguiu fazer o movimento? Desconforto. Mas esse desconforto, Isabela, é um desconforto que você consegue ficar ou é um desconforto que você quer fugir? Você quer tirar essa criança da sua frente? Qual é o nível que você considera que é esse desconforto? E você, olhando para essa criança, você acredita que você conseguiria se aproximar dessa criança? Nó na garganta. Esse exercício cognitivo, ele é feito por especialista, tá? Quando eu fui pesquisar sobre esse assunto, eu também não olhei só para a questão sistêmica, mas sim para a questão também da psicologia, da psicanálise, da questão da neurociência. Claro que se eu me aprofundar aqui, vai ficar uma aula muito extensa, mas eu gosto de trazer uma pequena introdução para que vocês comecem a acessar essas informações. Foi feito um teste com pessoas que foi separado em 2 grupos, aquelas pessoas que passavam por terapia e tinha ressignificado as dores, os traumas, e aquelas pessoas que não tinham olhado para essa questão, que eram pessoas que sentiam que tinham um bloqueio. Muitas pessoas não conseguiram fazer esse exercício, né, que era o lado das pessoas que nunca tinham trabalhado, né, essas feridas emocionais, não conseguiram, ter pessoa que teve enjoo, teve pessoa que chegou a vomitar. Então, assim, as pessoas que tiveram esse acompanhamento terapêutico sentiram desconforto, mas conseguiram permanecer nesse exercício. Já os outros, do outro grupo,
muitos não conseguiram ficar. Muitos choraram, tiveram, né, esses sintomas que eu falei para vocês, porque o trauma ele causa isso no nosso corpo. Então, é normal, faz parte da nossa vida a gente sentir medo, insegurança, sentir ansiedade. Sempre quando a gente se depara com algo novo que a gente desconhece, a gente vai sentir tudo isso porque é normal, né? São emoções naturais do ser humano. Mas se é algo que eu percebo que eu gostaria de evitar, que eu gostaria de ficar deitada na minha casa, isolada, e o trauma ele tem essa influência na nossa vida, né, da gente se isolar cada vez mais. E aí chega alguns momentos, né, que algumas pessoas acabam desenvolvendo doenças patológicas, como a depressão. Então, se eu percebo que eu estou sempre evitando algumas situações, eu preciso trabalhar isso em terapia. Como eu falei para vocês, agressões, abusos, tudo isso precisa ser tratado em terapia, porque tem uma grande predominância sobre a nossa vida. Então, o primeiro caminho é você identificar, você aceitar que tem esse bloqueio. Algumas pessoas elas não conseguem ficar nesse tratamento porque é muito desconfortável para elas. Tem pessoas que levam mais tempo para tratar isso, né? Ou seja, fica mais tempo na terapia, porque se teve uma infância muito difícil, provavelmente essa pessoa vai ter mais dificuldade para ressignificar tudo isso. Então, qual é o caminho de solução quando eu identifico que eu tive isso, que tem histórico no meu sistema familiar, que isso ocorreu, que eu tive sim uma infância muito difícil, que meus pais tiveram dificuldade financeira e isso causou um grande impacto na minha vida. Existe uma frase de Bert Hellinger que diz assim, você precisa fortalecer a sua alma para você assumir a responsabilidade de não sentir culpa de ter mais sucesso que seus próprios pais. Às vezes você olha para os seus pais, eles vivem numa casa humilde e você está aí crescendo financeiramente, tendo muito sucesso. E aí você não consegue viver isso na sua vida porque você se sente culpada, né? De olhar para trás e ver que seus pais estão nessa situação. Mas é algo que a gente escolhe. Os pais escolheram ter essa vida mais humilde para dar oportunidade para os filhos. Só que precisamos olhar para esses pais também como olhar que eles são seres humanos. Se nós passamos tudo isso, eles também passaram pela dificuldade deles. E a gente jamais vai conhecer toda a história do nosso pai e da nossa mãe. Às vezes a gente se recorda de algumas fases, né? Temos alguns relapsos de memória. Nem tudo a gente consegue se lembrar. Mas qual é o caminho de solução? Antes disso, quero dizer que vamos fazer aqui as cartinhas, tá? Não saio ainda da aula, mas eu quero trazer aqui uma solução para você começar aí se ajudar. Então, o primeiro caminho é você aceitar, reconhecer que tem essa dificuldade, que você precisa, talvez, procurar a ajuda de um profissional. Você ter os seus momentos de lazer e de prazer vai te ajudar, porque às vezes você está muito focado em vivendo a sua vida, né, de cotidiana, e esquece que também a vida é feita não só de coisas básicas, mas também de prazer, né? O que seria isso? É você sair desse estado emocional, ou seja, você praticar algo que você goste, fazer atividade física. Seu corpo ele precisa ter vida, então precisa trazer vida para a sua vida, seu corpo precisa estar em movimento. Sabe aquelas pessoas que não conseguem de jeito nenhum fazer uma atividade física porque não tem constância, não tem resiliência? Muitas vezes essa pessoa ela tá presa, agarrada mesmo. Não sei se vocês já viram uma figura que tem um cacto com espinho e a pessoa tá agarrada nesse cacto. Então a gente fala que muitas vezes a pessoa tá agarrada não só a dor e sofrimento, mas sim a morte. Se você não traz movimento para a sua vida, se você não traz vida para a sua vida vai ser uma vida sem sentido, sem prazer, sem motivação. Então você precisa criar válvulas de escape. E se você não consegue fazer esse movimento,
Você precisa expressar e falar sobre seus sentimentos negativos, sobre as suas emoções, tudo aquilo que causou dor, aquela mágoa, aquele ressentimento. É preciso falar sobre isso para você soltar. Enquanto isso, você vai estar presa sempre no passado. Então, o caminho de solução. Converse consigo mesmo, ou seja, reconheça e aceite que tem essa dificuldade. Evite se vitimizar. Tem pessoas que sempre contam a mesma história, sempre. Quanto mais você conta a mesma história de dor e sofrimento, mais você reforça para si que você é uma pobre coitada. E aqui ninguém é pobre coitado, todo mundo tem a capacidade de evoluir, de crescer, não é mesmo? Busque o alívio para esse sofrimento, que é esporte, caminhada, atividade física, momentos de lazer. Trace novos objetivos para a sua vida. Quando eu falo trace novos objetivos para a sua vida, há muitas pessoas que chegam até mim, por exemplo, na psicanálise, falam assim, mas eu não tenho um grande sonho na minha vida. E elas fazem essa linkagem desses sonhos com comprar um carro novo, uma casa nova, fazer um tour pela Europa. Seu objetivo de vida muitas vezes pode ser em trocar os móveis da sua casa, pintar um quarto de uma outra cor, comprar um objeto de decoração novo. Qual é o objetivo da sua vida? Não, as pessoas elas estão muito pensando em passos grandes, né? Aqueles passos que você dá um salto, né, para frente. Os objetivos é o que você quer realizar, o que você quer conquistar. Para algumas pessoas pode ser uma viagem, né, para um país do estrangeiro. Para outras pessoas pode ser alugar uma casa, pintar a casa, trocar o telhado. É aquilo que você quer mudar na sua vida. Todo mundo vive de sonho, todo mundo vive de objetivo. Então, é importante também a gente ter essa consciência de adulto, né? Quando a gente fantasia demais, você não está no seu lugar de adulto, e sim a sua criança interior que está agindo. Porque a criança interior, a criança, né, se você observar, ela tem essa capacidade de imaginação, de imaginar grandes coisas. Tem até um amiguinho imaginário. Quem aqui nunca teve um amigo imaginário? Todo mundo, né? E aí precisa expressar, né? Falar sobre isso, falar sobre essa dificuldade. E se você reconhece que o ciclo está sempre se repetindo, é um padrão de comportamento que nunca se encerra, que você é uma pessoa que se esforça, trabalha muito, mas parece que você não sai do lugar, é como se todo o seu esforço fosse em vão. É como se aquele dinheiro que você ganhasse com muito sacrifício, ele não parasse na sua vida. Isso são traumas sistêmicos que estão bloqueando a sua vida, mas também pode ser traumas psicológicos, de tudo isso que eu já comentei aqui com vocês. Mas, para a gente finalizar essa aula, antes de fazer o exercício aqui com a cartinha, eu gostaria de comunicá-los que aqueles que identificarem que existe um trauma, que gostariam de trabalhar mais profundamente nessa dor e sofrimento, eu vou estar disponibilizando 5 vagas para constelação um presente aí, né? Aquelas pessoas que quiserem fazer a constelação vai ganhar de presente uma sessão de Reiki de 45 minutos, tá? O Reiki, ele tem essa questão de alinhar seus chakras, trabalhar sua energia, também trazer mais paz, tranquilidade para a sua vida, ajuda também na questão da ansiedade. Então, para aqueles que assistirem essa aula, estiverem aqui na aula, quiserem constelar, verifique, né? Chama lá no WhatsApp para a gente passar o valor certinho para vocês e também ganhar de presente uma sessão de Reiki, tá? Só para quem estiver aqui presente e assistir essa aula. Agora, eu gostaria que vocês olhassem aqui para as cartinhas, respirassem profundamente, de repente vem uma imagem aí na sua mente, é aquela criança que você quis ajudar e não conseguiu chegar perto, enfim, uma imagem que você gostaria de resolver ou até mesmo que vem uma palavra na sua mente. E você vai escolher um número. Você vai escolher um número de 1 a 3 e eu vou escolher aqui as cartinhas. Então, de repente sai uma frase que você precisa verbalizar, de repente é algo que você precisa olhar,
e até mesmo falar para alguém, tá? Então, se concentrem e escolha o número de 1 a 3. E falem aqui para mim, né? Escreva aqui para mim para eu saber. Qual o número que vocês escolhem? 3. Vamos lá. Vou escolher uma cartinha aqui para simbolizar 3. Eu embaralhei as cartinhas. Aqui eu tô com a mão aqui embaixo. Ó, pais são humanos e por esse motivo são passíveis de erros. Pais não são perfeitos. A maioria tirou 3. Alguém tirou 2, né? Então eu vou repetir, tá? Se alguém quiser anotar. A frase 3. Pais são humanos e por esse motivo são passíveis de erros. Pais não são perfeitos. Essa é a mensagem 3. Teve alguém que colocou 2, né? Alguém escolheu 1? Ninguém escolheu 1? 2, tá? Não quero ser uma vítima, afirmo o meu próprio poder. Não quero ser uma vítima, afirmo o meu próprio poder. Bom, vou escolher a cartinha número 1, né? Se de repente alguém escolher depois o número 1, já fica aqui mencionado a cartinha número 1. O pai e a mãe será sempre maior e o filho sempre menor. Você está vivendo isso? E é muito comum dentro do sistema familiar a gente fazer essa inversão de papéis. A gente ficar como pai ou mãe dos nossos pais, precisamos voltar para esse lugar de filho e de filha. Então, vou até repetir a cartinha número 1. O pai será sempre maior e o filho sempre menor. Você está vivendo isso dentro do seu sistema familiar? Então, preste atenção no lugar de força. Se você está no lugar de força ou se você está no lugar que te enfraquece. Se te enfraquece, é algo que você não consegue sair do lugar. Aí você se esforça, nada e morre na beira da praia. Se você está no seu lugar de força, você reconhece que tudo isso é uma passagem, é uma fase e que as coisas vão melhorar, que você vai sair desse lugar. Mas tudo que você identifica que é um padrão repetitivo na sua vida precisa ser trabalhado, precisa ser olhado, ok? Bom, pessoal, quis trazer uma aula rapidinha para vocês, espero que faça sentido aí para vocês, que vocês tirem algum ensinamento sobre essa aula de hoje. Assista outras vezes, se for necessário. E aqueles que tiverem interesse em fazer a constelação, terá de presente uma sessão de Reiki, tá? Então, consulte lá os valores e eu espero que isso tenha feito sentido para vocês e espero ter ajudado também, tá certo? Um grande beijo e obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez. Até mais!